Você tem problema de gagueira? Mulher, já ficou gago alguma vez? Fizeste um estrago. Será que é hereditário? Você acha que a gagueira é hereditária? Acha que é hereditário ou não? Será que elas estão certas, hein? Será? Música. Gostei, Milagre. Como é que é, Milagre? Que maldade. Vivo sem afafafago. Então, olha só, recebendo com muito prazer aqui o Simon, é isso? Agora, o seu sobrenome, por favor, eu queria que você falasse, que eu não consegui falar seu sobrenome certo. Simon Weintraub. Weintraub. O W e o J. É polonês, meus pais são poloneses. Ah, eles são poloneses, seus pais? São primos até, né? Olha que bom. Você é brasileiro? Sou brasileiro, nasci no Carioca, Rio de Janeiro. Carioca, como e também trabalho em São Paulo e Rio, né? Tenho filial em São Paulo. Olha que legal. Você é fonoaudiólogo e professor, não é? De oratória. De oratória. Essa parte de perder a inibição, aprender a falar em público. Tem muito a ver. Quer dizer que você, Simon, pelo que eu tenho ouvido de falar de você, né? Visto em entrevistas suas, você trata a gagueira com um método nada convencional, é isso? Eu desenvolvi um método, eu trabalho há 32 anos com isso. Sei. E eu comecei aos 7 anos de idade, por incrível que pareça, eu falar começar aos 7 anos de idade, que eu brincava de imitar a voz dos professores. É verdade que você imita vozes, assim, mais de 50 vozes? Quantas 60 vozes diferentes. Eu gravo comerciais para rádio e televisão. E aí eu brinco com a voz. Então, conforme o produto, eu escolho a voz adequada. Aos 13 anos de idade, eu me tornei um locutor profissional, comecei a gravar mesmo. E fazendo vozes conhecidas na época, né? Me tornei um imitador profissional, não era locutor. Né? Imitador profissional? Na época, aos 13 anos, né? E aí criei uma série de polêmica, né? Como sempre, eu estou sempre criando polêmica, até na área também eu criei polêmica, né? E aí, voz assim que você conhece, esse eu gravei pro Carlos Imperial, o último filme do Carlos Imperial que gravei o trailer, né? Carlos Imperial apresenta Mulheres. Um filme que você jamais vai esquecer. Daila Dumont é o anjo da guarda. Olha, que legal. Eu brinco agora. Desde pequenininho, quer dizer, nasceu com vocês. Isso é um dom sempre meu. Teve facilidade. Sempre voz, a parte da dicção, da fala, sempre mexi com isso. E aí você resolveu fazer... Aos 18 anos de idade, eu tive um cunhado que perdeu a fala no acidente de carro. É mesmo? Ficou 4 meses de estado de coma e foi meu primeiro aluno, comecei a recuperar a fala dele. E quando eu comecei, não existia fonoaudiologia. Foi intuitivo mesmo, uma coisa sua. E quando eu comecei, não existia fonoaudiologia, não existia profissão, são dos pioneiros. Eu comecei em 68. Eu dei uma entrevista no Flávio Cavalcante em 1973, você lembrar disso? Nossa! Tem em 76 no Fantástico. 76. Tem várias coisas, eu fiz vários programas. Agora há pouco fiz o Jô Soares, fiz muitos programas na televisão. Mas por que você disse que você causa polêmica? Eu causo polêmica que eu contesto, né? Até tem meu livro aqui meio polêmico, assim, a capa aqui do livro, eu botei aqui que eu sou contra usar rolha, chupeta, soprar canudinho, essas coisas. Eu não sou contra nenhum fonoaudiólogo. Eu insisto em falar nisso. Tá, assim, um revolucionário método do polêmico fonoaudiólogo e professor de oratória. Porque temos VT, gente. Então, tem VT de alguns casos, pessoas que passaram pelo tratamento, né? Porque normalmente os fonoaudiólogos não concordam com você? Não, muitos concordam. Tem várias, eu preparo muita gente nessa área. Até tem um site também bem polêmico na internet, que é o simonboasfalas.com.br. Ali eu explico todo o método. Tem esse livro, que tem 450 páginas, eu explico o método. Que eu corrijo todos os problemas da fala, tudo mais objetivo. Eu trabalho com pessoas perdendo a fala, que têm afasia, crianças com problema de fala. Bom, primeiro, a gagueira que você falou não é hereditária. Não é hereditária. Normalmente ela pega ou por imitação, tem várias causas, bilinguismo. Depois eu vou explicando as causas. Quais as causas assim as mais causas principais é o seguinte. Primeiro é a imitação. É um perigo colocar esses personagens gagos na televisão. Eu faço uma campanha contra isso. Tem um porquinho gago. Colocaram Antônio Fagundes na novela Rainha da Sucata. Várias crianças ficaram gagas. Eu tenho vários adolescentes que lembram que pegaram gagueira com essa novela Rainha da Sucata. E aquele outro também, gente, de olho azul, que é ótimo, que gosta de também. Aliás, ele fez super bem também uma novela das 7. Imitando o gago também. Então a criança começa a ver isso, acha engraçadinho. Marcos Frota. A criança começa a assistir aquilo, começa a imitar e assimila o problema. E é um problema grave a gagueira, né? Um negócio difícil na área da comunicação. Você está bloqueado. Eu tinha um comercial também que há muitos anos eu tirei do ar. Casas Pernambucanas, da antiga Casa Pernambucana do Rio de Janeiro. Porque aí a casa ficava um gago lá imitando, aí eu fiz uma campanha e tirei do ar, consegui tirar do ar. Porque às vezes a pessoa está em casa, tá vendo... pega, né? E tem gente imitando gago, personagem gago, comerciais com gago, gente cantando imitando gago. Certo. Então a criança vai achando aquilo normal, aí começa a assimilar, vai imitando, vai pegando. Vamos ver alguns exemplos então? Vamos lá, vamos ver. Constantino J. Deixa assim, apresentador.
Senhoras e senhores, hoje eu estou aprendendo a falar melhor. Meu nome é Rosália Vieira. Você mora onde? Moro em Juiz de Fora, mas eu sou da cidade de Boa Esperança. Quanto tempo leva de lá até a tua cidade? Lá na minha cidade são 390 quilômetros. No final de 9 anos que eu achei que as coisas iam começar a refrescar, que a gente tinha um carro para mim, um para ele, uma casa boa, um restaurante para trabalhar. Ele trabalhava em um restaurante que já era dele. Quando as pessoas chamam de senhora, eu nem ligo. O único constrangimento é depois elas perguntam, com quem eu tô falando? Esse aí é legal, né? elas mesmo ficam constrangidas e eu Homem fico... com voz fina. Homem com não voz um pouco fina, constrangido, mas quando a gente trata sem identificar nome, não me incomoda nada. Bom, para demonstrar que o curso já fez efeito, 2 meses hoje depois, tocou gente. o telefone lá em casa, aí eu atendi já com a voz de macho, né? Alô, aí a pessoa do outro lado, Gilberto ou Gilmar? Eu falei, é engano. mas já eles identificaram, né? Gilberto ou Gilmar? Infelizmente é engano. Tô aprovado, não tô? Meu Deus, é impressionante que nós temos vários tipos. O gago, o gago normal não, quer dizer, não colocava a língua falando isso depois, 2 meses depois. Não, o gago é 5 minutos depois daquela 5 imagem. minutos depois. A mudança dele, porque eu vou explicar como é que é o método. Eu provoco uma mudança na frequência do gago. Não, mas antes, eu só queria... teve um que é o gago, aquela gaga, outra gaga colocando a língua para fora. Depois ela fala normalmente. E depois por 2 meses que tem a voz fina. E depois com a voz normal 2 meses depois. Agora explica pra gente, Simão, por favor. O gago é o seguinte, com relação à gagueira, eu provoco uma mudança na frequência da voz do gago para mudar o comando cerebral na área da fala e desbloquear o sistema límbico quando estão gravadas as emoções, as sensações e movimenta a articulação fonética. Agora, a coisa mais importante do meu curso é ir para a aula de oratório, comparecer na aula de oratório em grupo para perder a inibição e treinar a fala na emoção. Porque ficar com o paciente dentro do consultório sozinho é maravilhoso. Chega na rua, ele não faz nada devido à emoção. Então, criar essa situação. E é o único curso no Brasil que mexe com a argumentação sob pressão. Que na minha plateia, os mais antigos são os veteranos, são os provocadores. Como é que é essa provocação? Eles provocam, agitam, discordam, debatem. Aí você está dando a tua palestra e dorme na tua frente, dizer que tá chato a tua palestra, batem boca com você, fazem tudo para te irritar. Igual você participou daquele Topa Tudo, que eu me lembro que você ficou irritadíssimo lá, mais ou menos daquilo ali. Não fiquei gaga, quase fiquei. Quase você bateu no... Quase bati. Então, assim, é mais ou menos isso. Então a pessoa vai estressando e ela vai aprendendo a ter um controle emocional. Além da parte, você cuida bastante da parte emocional. Exatamente quando a pessoa está sob pressão. Sob pressão, porque ela sozinha no consultório faz tudo bonitinho. Entendi. Chega na rua só com uma pressãozinha, fica apavorada. Aí já E o mercado está exigindo isso. Você vai tentar arrumar um emprego, na dinâmica de grupo, as pessoas colocam essa situação da pressão, o cara tem que ser cara de pau, desinibido, falante. Aí eles fazem a faculdade, faz mestrado, faz doutorado, aí chega lá e não consegue passar. E quantas pessoas que são ótimos profissionais que infelizmente perdem o emprego por ter esse problema. E agora você vê esse caso aqui. A oratória é muito importante, você saber se expressar. Você vê esse rapaz da voz fina, ele é promotor de justiça. Gente, peraí, como é que ele na época ele está tentando concurso. O mimo. Esse é outro problema também. Eu quero falar aos pais, parem de mimar os seus filhos, que acaba nisso. O mimo atrapalha a criança, o adulto. Eu tenho vários adultos que chegam lá e falam tati, a mulher e o homem falando assim com essa vozinha que você viu aí. Então, o mimo, você não deve mimar. Eu tenho criança que vem me procurar o pai, a criança sendo chamada de bicha, Mulher Maravilha, com 8, 9 anos de idade, os coleguinhas debochando. Quem tá falando tudo assim, sabe? E não é pra falar assim, entendeu? O homem não, criança não é pra falar fino. Não, você falou uma verdade, porque às vezes as mães... Olha só, esse é o rapaz, gente, vocês estão em casa, que tinha voz fina, não é? Voz fina mesmo. E não tinha problema, não era homossexual, tinha problema, inclusive, promotor de justiça e tal. E depois ele depois de 2 meses, ele melhorou. Ele normalmente, até uma sequência assim, 5 minutos, 3 dias, 2 Agora, uma coisa que a gente vê muito, eu fui professora de maternal, a gente tem uma noção assim, antes de trabalhar em televisão, uma coisa que as mães erram, os pais erram em geral, quando a criança fala errado, a pessoa fala, que linda, então,
inclusive uma vez... Isso fixa. Esse é um problema assim que você está falando. Eu não sei se eu estiver falando alguma besteira, você me corrija. Por exemplo, se falar uma coisa errada, você não corrige. Você fala, a mesa é assim. Exato. Você não fala, não, você não corrige, você repete, só que usando a palavra certa, é isso? Agora, Sempre me ensinaram isso. Exatamente. Mas um negócio interessante... Por exemplo, a Taza. Mamãe, a Taza é bonita, a casa. Aí a mãe deve falar assim, meu filho, a casa é bonita. Exato. A mãe deve falar, não é Taza, é casa. Você sabe que eu tive uma avó, ela falou assim, olha, eu cheguei pro meu netinho e falei teijão, você come teijão. Aí meu netinho falou, vovó, não é teijão, não é feijão, ele com 3 anos de idade. E disse que ela ensinou tudo errado à neta. Aí o neto começou a corrigir ela, disse, não é assim não, vovó, não é teijão não. Aí ela falava tudo errado, para incentivar a criança. Feijão, tatató, ela falava assim, para mimar o netinho. Porque é bonitinho, assim, pequenininho, bonitinho entre aspas, mas depois cresce, né? E uma coisa importante, são os professores do colégio, na alfabetização, você pode corrigir a criança. Agora é assim, tem um probleminha, vai pro fonoaudiólogo, vai não sei para onde, o professor não quer mais se esforçar em corrigir uma troquinha de letra, não, ele pode corrigir. Eu já orientei vários professores, corrigem. Como é que um professor, uma mãe que esteja vendo a gente... Claro, uma criança de 3 anos, 2 anos, claro que é comum a criança se expressar errado porque está aprendendo a falar. Vai fixando, mas como é que a mãe... Eu queria que você desse um exemplo. A mãe ou a professora deve agir. Diz um exemplo. Corrigir. Você vai falar totató, é Coca-Cola. Faz o som do fonema correto. Corrigir sempre. E o professor pode fazer isso. Na minha época, não tinha fonoaudiólogo. Era professora de alfabetização que corrigia a nossa troca, até na escrita, na fala. Claro. E os próprios pais também, entendeu? Então tem essa mania agora, vai pro fonoaudiólogo, vai não sei pra onde, faz não sei o quê. E aí tá acomodado. Tem que ser todo mundo bonzinho, o melhor da sala, os piores são afastados. Agora, tem crianças, às vezes, que tem uma época da vida que ficam gagas, mas depois... uma gagueira funcional. É uma gagueira funcional, 3 anos, 3 anos e meio, mas é comum. Que tá aprendendo. Exato. Uma coisa muito importante, assim, se você vê que seu filho tá assimilando uma gagueira. Eu já peguei crianças que a babá era gaga e a criança pegou. Nossa. Da babá. Que idade? 3 anos, 4 anos, babá gaga, a criança convivendo o dia inteiro com aquela babá. Então isso tudo você tem que vigiar a criança, tá? Aí começou a gaguejar de repente, 4, 5 anos, aí no colégio tem uma criança gaga perto daquela criança. Entendi. Então tem que orientar a família da outra criança para tratar também. Para aquela criança não tem que fixar. saber quando é uma gagueira temporária. Não é? Ou se é uma coisa que já tá ficando Os ciúmes sério. também dá muita gagueira. Esse rapaz que aparece primeiro ali, ele ficou gago aos 3 anos de idade. Porque o irmão dele... nasceu. O irmão nasceu, ele para chamar atenção ficou gago. Olha, e deu certo, o golpe deu certo. Que o pai, a mãe dele passou a se dedicar e largou o irmãozinho menor. Passou a vida toda a se dedicar a ele. Olha só, esse jeito nós vamos mostrar era gago. Jota. E vamos ouvir. Ele é estudante de medicina. Então deixa assim, vai apresentar o não falava, né? E agora ele tá falando, tá participando da aula de oratório. Senhoras e senhores. Hoje eu estou aprendendo. Agora, no caso dele, como é que foi? Como é que foi eu o caso provoquei. desse No primeiro dia, assim, ele vem desde criança tentando tratamentos tradicionais, de botar rolha, soprar a língua de sogra, chupeta, aquele negócio todo. Que geralmente os fonoaudiólogos usam. A maioria usa. Tem um grupo que já não está mais fazendo. Como eu, tem gente mudando também. Então, peraí, no caso dele, só para o pessoal saber, ele era gago desde pequenininho? Desde criancinha. Aí vem procurar aos 20 anos de idade, ele assistiu um programa que eu apresentei alguns casos de gagueira. Aí eu mudei a frequência da voz dele, melhorei a articulação fonética dele, porque ele prende nos fonemas, ele falar K, ele faz... Aí não sai o K. K é a boca aberta. Aí faz assim, não sai, né? Aí eu mudei a frequência da voz dele. Depois, ele vai ter uns CDs para treinar em casa, que eu trouxe até um CD aqui, ó. CDzinho. Tem 6 CDs com a minha voz gravada. O paciente ficou ouvindo... ele fica treinando em casa com CD. Foi o quê? Repetindo? Fixar a mudança, repetindo comigo, que ele vai fixar essa mudança da voz. Tem 6 CDs. Isso é para qualquer caso de gagueira? Problema da fala. Ele vai fixar esse material, ele exercita em casa para fixar a mudança. E vai tendo aula comigo uma vez por semana e fixa com CD em casa exercício. E é um negócio muito engraçado, até no programa livre ali, tem um caso de um rapaz que eu estava tratando, e ele está com dificuldade de treinar em casa. Por quê? Eles ficam sem graça de treinar. Vou fazer barulho, vou incomodar o vizinho, vou fazer não sei o quê. E eu tenho uma luta muito grande com isso. Como é que é um exemplo? Repete palavras assim, que... Frases, vocalize, textos, entendeu? Tem tudo aqui eu fazendo. Podia ter ele subido pro Milagres, né? Pro Milagres ter colocado, se soubesse. Porque aí o nosso sonoplástico colocaria ali. Então, vamos fazer o seguinte. Então, por exemplo, dá um exemplo. Eu chego lá, sou gaga. Aí eu vou filmar você. É uma coisa muito importante. Eu que estou olhando para uma câmera aqui. Tem que filmar o paciente. Não adianta, não dá para fazer uma terapia sem filmagem, porque ele tem que se ver, ele tem que se autoavaliar. Só um minuto, por exemplo, quando eu chego para você pela primeira vez, oi, doutor Simão Cristina... Aí eu faço a ficha. Aí você já está me filmando? Faço a ficha, coloco você num palco, eu e você sozinho lá, na consulta individual. Certo. É sigilosa individual. Primeira vez. Aí eu filmo você,
Aí eu vou mostrar para você as suas falhas. Ó, você está fazendo isso de errado. Só que todo mundo fica muito chocado. Você não está se vendo, você nunca tem noção. Tem gente que chora, passa mal. Pô, mas eu sou tão gago assim, que absurdo. Ele não sabia que era quando assim. se vê, não é? É, quando se vê é um choque tremendo. Então, aí só que o que acontece? O gago também tem tiques nervosos. Você fala, e essa mulher bota a língua para fora, que isso? É aquela sua segunda paciente. Então o que acontece? Ela está botando a língua para fora, que o gago vai inventando tiques nervosos. Onde ele bate com a mão, dá certo. Opa, legal. Aí começa a bater com a mão. Onde ele pisca o olho, dá certo. Olho. A gente vê muito gago piscando o olho. olho. Aí balança a cabeça assim e joga. A mulher bota a língua para fora. Cada um tem... Aí só que os tiques vão ficando. Olha aí, gente. Olha como ela usa forte. a língua. Impressionante. Olha, Sara, mas eu sou da cidade Boa Esperança. Quanto tempo leva de lá até a sua cidade? Quanto tempo essa sua paciente ficou? Ser 3 meses depois. Não, ela vai ficando comigo ali. Eu criei o clube. Assim, em relação ao clube da oratória. Os Depois que a veteranos. pessoa... o veterano vai ficando aí, não paga mais nada e pode reciclar à vontade. Então tem a manutenção. Ele está sempre mantendo o treinamento. Porque é para desenvolver essa parte da desinibição, dele ter a socialização. E você usa esses veteranos, inclusive, em situações de pressão, como você pressão, falou. Porque muita às vezes pressão. o gago, você está tendo sessões com você e no consultório ele Faz tudo conversa bonitinho, e tal. conversa. Agora, uma situação de pressão, no trabalho, no trânsito, um nervoso. Um então, por bate-boca isso lá. que você... Então eu vou treinando isso. Aí ele fica bem seguro, bem firme. Além de melhorar da fala, ele fica bonito. Olha o Nelson Olha Gonçalves. só. Olha um negócio muito interessante, Nelson Gonçalves. Tem uma história muito Gago bonita. e Eu quero... cantando no fico. Não, mas eu quero falar pro Brasil. Eu dei aula pro Nelson Gonçalves no programa da Haroldo de Andrade. Em 1976, eu fiz um programa com a Haroldo de Andrade. Eu orientei o Nelson Gonçalves e falei assim, ó, se você usar a voz que você canta na voz falada, você não vai gaguejar. Se você mantiver esse tom mais grave um pouco, cantar na voz falada. E dali em diante, no final, ele não está mais gaguejando. No final da vida, ele está falando bem melhor. Né? Tu és para mim. Isso. Quer dizer, então, que gagueira tem cura? Tem cura ou tem uma melhora acentuada, mesmo que o paciente se comportar. Se ele não fizer nada, não treinar, porque tem que treinar, tem que chegar na rua mudar. É uma mudança, entendeu? De personalidade. A pessoa gosta de ser gaga, gosta de ser doente. Um negócio muito importante é a lateralidade. As crianças escrevem com a mão esquerda, aí se forçar para a direita, vai dar gagueira na certa. Porque o cérebro é invertido, o comando da fala com a escrita. Então você não deve forçar. Se a criança pegar a colherzinha com a mão esquerda... Eu sou canhota, minha mãe nunca forçou, não, graças a Deus. Você pega a colherzinha com a mão esquerda, você mantém ela com a colherzinha na mão esquerda, não força para a direita. E tem muita gente com esse problema. É muito interessante. Eu tenho até um rapaz que ele passou para a direita, aí ele viu que tá gago, voltou para a esquerda e acabou a gagueira. E acabou a gagueira. Com 8 anos de idade. Olha, impressionante. Então, aqui pra gente finalizar, eu queria muito agradecer demais a sua presença, Simon. Eu quero dar meu site aqui, que é um site importante do Brasil inteiro. Pode dar. www.simonboasfalas.com.br. Eu tenho São Paulo no Cadoro, eu estou atendendo aqui em São Paulo no Cadoro. Certo. E tem no Rio, em Copacabana e na Barra. Legal. Eu dou atendimento, entendeu? Legal, Simon, muito obrigado pela sua presença. Nada. E o mais importante aqui, gente, é que você vê a pergunta ali, muita gente pensa que gagueira é hereditário. Não é não, gente, é fundo emocional mesmo. E é o que ele falou, se não tiver uma cura total, pelo menos... tem uma melhora acentuada sem se comportar mal. Agora, outra coisa também é a perda da fala, é muito importante. Pessoas perdem a fala. Um dia a gente pode fazer um programa sobre isso. Vamos eu gravo uma fita para a pessoa. Eu gravo uma fita para treinar em casa com a fita, eu contando o passado da vida dela. Pessoal, eu treinar com a fita. Interessante. Isso tem no meu site na internet, a pessoa pode ler. Tá ótimo. Que ali tem bastante coisa no site. Tá ótimo, então. Tá? Simon, muito obrigada, viu, querido? Muito boas falas, né? Muito obrigada.